Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Convido você a pregar a palavra do Senhor, abrir no livro de Efésios, capítulo de número 6. Estamos hoje, mais quarta-feira que vem, a gente termina este estudo sobre a armadura de Deus. E no mês de maio, os nossos cultos às quartas vai ser de louvor e adoração. Tenho certeza que Deus vai mover sobrenatural, como está movendo neste lugar. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: usai igualmente o capacete da salvação, a parte que nós vamos usar, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O tema nessa noite é erguendo a espada. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida. Eu te peço, Senhor, como de costume, Pai, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Pai, eu te peço, por favor, me capacita para que eu possa ensinar a tua igreja e aprender junto com a tua igreja um pouco mais da tua palavra, Senhor. Pai, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo tempos difíceis e sabemos que se nós não estivermos revestidos com a armadura de Deus, nós paramos no meio do caminho. E teu chamado não é para que nós paramos no meio do caminho, mas prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Então eu te peço, papai querido, nos conceda sabedoria para que eu possa ministrar a tua palavra e nós, como igreja do Senhor, possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz e colocar em prática no nosso dia a dia. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Revestido da armadura de Deus, erguendo a espada. Nós vimos aqui Paulo, ele olhando para os soldados romanos, ele via que o soldado romano ele podia estar protegido por a couraça, ele poderia estar protegido com o capacete, poderia ter o escudo, mas se o soldado não tivesse espada, ele nunca conseguiria avançar. Se o soldado numa guerra, se ele não está com a sua espada na mão, ele não conseguiria avançar, ele não conseguiria conquistar território, e se tornaria presa fácil, ou ficaria estacionado na sua vida, e assim poderia ser uma presa fácil. Ele não avançaria sem a espada. A espada era sua arma de ataque, era seu instrumento de vitória. E Paulo, ao olhar para a espada, Deus o revela, o Espírito Santo Deus revela para ele que nós também temos uma espada espiritual, que é a palavra de Deus. E sem essa espada, você, nós não vamos conseguir nos defender contra as astúcias de Satanás, contra as armas, contra os dardos inflamáveis do inimigo nas nossas almas. Se eu e você nós não estivermos revestidos, estivermos com a espada nas mãos, com a espada no nosso coração, nós não avançaremos. Nós ficaremos estacionados, ou senão nos tornaríamos uma presa fácil. Então é necessário ter espada para podermos atacar, para podermos avançar. Quantos homens e mulheres cristãos estão com a vida estagnada, estão com a vida paralisada, não avança, por quê? Não tem a espada no seu coração, não tem a espada gravada no seu coração, não tem a espada gravada na sua mente. Então que nessa noite nós possamos sair daqui apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado e sedento para querer aprender cada vez mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa espada para guerrear contra a astúcia de Satanás, entendendo que a nossa briga não é contra carne nem sangue, a nossa briga é contra principado e potestade, dominadores deste mundo, e principalmente contra nós mesmos. Então, contextualizando aqui a Bíblia, a espada em Roma, ela tinha mais ou menos cerca de 50 a 60 centímetros. Era curtinha, era uma espada curtinha, porém letal. Porém, era fatal. Um golpe era fatal para poder derrubar o inimigo. Era usado tanto para a defesa como para o ataque. E no combate, corpo a corpo. Os soldados, eles treinavam horas. Eles treinavam dias, porque a espada exigia disciplina. A espada exigia disciplina e um comportamento eficaz,
para os romanos poder manusear, para o soldado romano poder manusear a espada, eles precisariam ter disciplina no treinamento. Precisaria treinar todos os dias, senão não conseguiria manusear a espada. Então os seus comandantes eram rigorosos com cada soldado para que eles pudessem manejar bem a palavra de Deus. Para que ele pudesse ser um soldado eficaz numa guerra, ele tinha que manjar bem a palavra, bem a espada. E Paulo, ele compara com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra é viva e eficaz, capaz de cortar enganos, capaz de cortar mentiras, capaz de cortar cadeias espirituais. Quantas pessoas estão aprisionadas no mundo espiritual? Porque não tem declarado a palavra sobre a sua vida, não tem declarado a palavra sobre a tua casa, sobre a tua família. Aqui nós aprendemos a palavra é a arma de defesa contra o inimigo. Se Jesus foi ao deserto, e como Jesus venceu quando ele foi ao deserto, quando ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto? Ele venceu através da palavra. Ele venceu através da palavra, através da espada. Jesus não usou o argumento, Jesus não usou a força, Jesus não tentou negociar com o diabo. Numa guerra contra o inimigo, você não negocia, você já vai declarar, porque Jesus diz, está escrito. Jesus simplesmente disse, está escrito. E aqui eu entendo que o inferno treme quando um crente abre a boca para declarar a palavra de Deus. Então eu e você, nós precisamos ter a palavra na nossa boca, nos nossos lábios, para vencer as sofismas de Satanás. Então o inferno treme quando um crente abre a boca para declarar a palavra de Deus. Não é a nossa opinião que derrota Satanás, é a palavra viva, é a Bíblia que derrota Satanás. Você pode estar em tentações, você pode estar em guerra na tua mente, mas se a palavra estiver nos seus lábios, o inimigo não resiste. Por isso que é importante eu e você conhecermos a palavra, manejar bem esta palavra, esta espada, porque se o cristão não manejar bem a palavra, ele se torna presa fácil. Qualquer convite, qualquer distração, rouba ele do propósito de Deus, porque muitos homens e mulheres cristãos não têm vivido o propósito que Deus tem para com eles, porque eles têm fugido do comprometimento da palavra, eles têm fugido do comprometimento de manusear bem a palavra. E por isso que é necessário que eu e você, nós, como soldado de Cristo, precisamos conhecer a nossa arma. E a nossa arma é a palavra de Deus. Você precisa estar armado da palavra de Deus. Então entenda uma coisa, a espada corta mentira, a espada corta enganos. O diabo é o pai da mentira, mas a palavra é a verdade absoluta. Hebreus 4:12 diz que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes contra a mentira. Quando a mentira estiver chegando dizendo, você não tem valor, a palavra corta e responde, em Cristo eu sou mais que vencedor. Quando o inimigo colocar na tua mente que você não é uma pessoa valorosa, você declara no alto e bom som que a palavra diz, em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais que vencedores. Quando a dúvida sussurrar no teu ouvido, Deus te abandonou, Deus não liga para você, Deus não está nem aí para você, aí você declara, Ele prometeu, jamais me deixará e nem me desamparará. Você precisa declarar a palavra, porque muitas pessoas ficam presas, aprisionadas nos argumentos de Satanás, nas cadeias de Satanás, porque não conhece a palavra, porque não declara a palavra. Então você não pode aceitar prisões na tua vida se você conhece a palavra. Eu quero que você entenda uma coisa, a espada é curta e ela é usada de perto. Os romanos usavam em combate corpo a corpo. Sabe o que me ensina? Isso nos ensina que a batalha mais dura não é contra o que está de fora, mas o que está dentro de você. A batalha mais dura que você precisa vencer é os seus pensamentos, é os seus desejos, é as suas tentações, é as pressões da tua alma que você precisa guerrear. E como eu e você, nós vamos vencer a nossa mente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Você precisa estar
Conhecendo. Se você não conhece a palavra, a tua mente se torna escrava. A tua mente se torna cativa. Você fica preso aos desejos, você fica preso aos pensamentos que distancia cada vez mais você de Deus. Se você não conhecer a palavra, você nem sente mais alegria de vir cultuar ao Senhor. Você não sente mais alegria nem de ler a palavra. Por isso você precisa vencer a tua mente, porque a nossa mente não quer que você conheça a palavra. Porque quando a palavra entra na sua mente, ela começa a trabalhar dentro de você e começa a te confrontar para que possa trazer mudança. Eu quero que você entenda uma coisa: você não está aqui por acaso. Há um propósito de Deus para a tua vida. Eu e você, nós nascemos apenas para levantar, trabalhar, dormir, levantar, trabalhar, dormir, levantar, trabalhar, se divertir humanamente. Não. Há um propósito estabelecido dos céus para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. E como você vai conhecer esse propósito? Conhecendo a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra na nossa mente, entra no nosso coração, as coisas deste mundo não nos atraem mais. As coisas que esse mundo nos oferece não nos atraem mais. Ambientes que agradam o mundo e não agradam a Deus não nos atraem mais. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Quem tem comandado a sua mente? Quem tem comandado os seus desejos? Quem tem comandado a sua vida? Quem tem comandado? Se nós somos ministrados pela palavra, é o Espírito Santo que precisa comandar a nossa vida. Por isso a palavra precisa estar dentro de você. A palavra precisa estar no seu coração. Porque se a palavra estiver dentro de nós, ela corta de perto o nosso momento de luta interior. É a palavra que nos confronta, é a palavra que nos desperta, é a palavra que faz eu e você sermos pessoas melhores para Cristo. Quando a mente gritar contra você, você responde com a palavra. Quando a mente dizer assim, ó, ei, você está cansada, aí você revigora e fala, em Cristo Jesus, as minhas forças é renovada. Com a mente dizer para você, ei, você será triste, a Bíblia diz que até a alegria salta, até a tristeza salta de alegria. Então quando vier a depressão, você fala, eu não estou sozinho, porque Cristo diz que Ele não me deixará, Ele não me desamparará. Mas você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer e fazer como Jesus lutou contra Satanás. Quando Satanás oferecia algo para Jesus, Jesus dizia, está escrito. Eu e você precisamos entender e conhecer o que está escrito nesta palavra. As promessas que está escrito para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Por isso a palavra precisa estar dentro de você. Ela é a palavra que vai te confrontar a você ser uma pessoa melhor. Eu não consigo mudar ninguém. Ninguém consegue, seu irmão, sua irmã não consegue mudar ninguém. Teu trabalho não consegue te mudar, as pessoas não te mudam. Mas se você deixar o Espírito Santo e a palavra tem o poder de mudar. É o único livro, por isso que muitas pessoas que estão lutando incansavelmente para destruir essa palavra, porque é o único livro que transforma você, é o único livro que se você lê de verdade, é o único livro onde o autor, onde o professor lê junto com você e te ensina, porque é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos corrige a ser pessoas melhores, a palavra nos faz, eu e você, sermos pessoas melhores. Então entenda, a palavra é arma de ataque para conquistar. Muitas pessoas talvez estão numa situação complicada, está cativa. Você precisa declarar, em Cristo Jesus eu sou liberto. Talvez você está cativo num vício ainda, você precisa declarar, em Cristo Jesus eu sou liberto. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus, é a palavra. Pois nós precisamos conhecer esta palavra, para que nós vivemos uma vida cativa, para que nós vivemos uma vida aprisionada. Ei, a espada abre o caminho para a vitória. Os soldados, eles guerreavam lá, e a espada ia abrir um caminho para as conquistas. Esta espada, que é a palavra, abre caminho para a tua vitória. É a palavra que vai abrir caminho para a tua vitória. Lembra? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lembra quando você leu lá em Josué? Josué, quando ele andou, deu voltas lá em Jericó, e as muralhas foram caídas por terra. Jericó não caiu com a espada de ferro, não. Jericó caiu com obediência à palavra. Quer derrubar as suas muralhas que têm te aprisionado? Obedeça a palavra de
Deus. Obedeça a palavra. Quando a palavra é obedecida, as muralhas caem. Quando a palavra é obedecida, as portas se abrem. Quando a palavra é obedecida, o impossível começa a acontecer. É a palavra de Deus. Talvez você esteja diante de uma muralha. E hoje eu quero declarar: se você obedecer a palavra, o que parecia intransponível vai ruir diante dos seus olhos. Mas é preciso ver obediência. É preciso ter obediência. Se o povo de Josué e o povo lá não estavam andando, se não desse volta sobre Jericó, eles não conseguiriam derrubar Jericó. Eles obedeceram a risco à palavra. Muitos de nós estamos andando em círculos assim, ó. E nunca paramos, nunca saímos do lugar, porque falta de obediência a Deus. Josué andou em círculo, mas obedecendo a Deus. E quando Deus deu a ordem, eles obedeceram. Quer sair do círculo da tua vida? Obedeça a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos andando em círculos. Trabalhamos, chegamos em casa, dormimos. Trabalhamos, chegamos em casa, dormimos. Trabalhamos, chegamos em casa, dormindo. Trabalhamos, chegamos em casa, dormindo. Será que é isso que Deus quer de mim, de você, de nós? Será que este é o propósito? Comece a conhecer a palavra. E você vai ver que a tua vida há um propósito nessa terra. Nós não estamos aqui apenas para estar de passagem. Se Deus separou você e te escolheu, há um propósito estabelecido para com a tua vida. Mas esse propósito não vai se cumprir se você não dizer: Senhor, eis-me aqui. E não basta dizer: eis-me aqui. Você precisa ter o desejo de querer conhecer a espada. Você precisa ter o desejo de querer erguer a espada e dizer assim, ó: as drogas não me dominam mais, o álcool não me domina mais, o cigarro não me domina mais, a vida que eu levava antes não me domina mais, porque em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. E porque muitas pessoas ainda não batizam. Vocês conhecem que tem que batizar, mas não batiza porque não quer obedecer a palavra, quer viver a sua vida do jeito que está. Não, no nome de Deus, uma coisa: se você conhece Jesus e sabe que Ele é o único caminho que leva à vida eterna, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Ele, o que nos impede talvez de ser batizado? Sabe o que impede? Desobediência à palavra. Porque muitas vezes eu e você, como muitas vezes nós dizemos assim: eu quero sentir. Quando eu sentir o batismo, quando Deus tocar no meu coração o batismo. O batismo é uma decisão. É uma decisão. E exige obediência a essa decisão. É realmente estar confrontado e dizer: Senhor, eu não quero mais viver esta vida. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. E o primeiro ato de eu e você, nós queremos viver essa vida que o Senhor tem para mim, é renunciar a nós mesmos e querer viver a vida que Cristo tem para nós. Talvez você esteja diante de uma muralha hoje, mas eu quero declarar: obedeça a palavra. O que parecia intransponível vai ruir diante dos seus olhos. Assim como as muralhas caíram em Jericó, porque eles obedeceram a voz do comando do Senhor. Ei, se eu e você nós obedecemos a palavra, não tem como as muralhas caírem. Qual é a muralha que você precisa derrubar? Qual é a muralha que você precisa derrubar? Qual é a corrente que você precisa arrebentar? A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção, e que nos dá a unção é a palavra de Deus. É a palavra programada gera avanço. Gera avanço. Começa a declarar na tua vida. Declara a tua palavra: eu sou livre. Em Cristo Jesus eu sou liberto. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 11: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará com que apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Ei, a palavra de Deus vai prosperar na tua vida. Então começa a declarar palavras sobre a tua vida. Quando vier tristeza, quando vier amargura, quando vier, fala assim: Senhor, a tua palavra é viva, o Cristo é vivo, o Espírito Santo de Deus é vida. Arriba e volta a viver o propósito que Deus tem para contigo. Afirma, em Isaías 55, afirma que a palavra não volta vazia. Quando você abre a boca para declarar a palavra, ela não fica no ar. Ela trabalha, ela cumpre o propósito. Então comece a declarar. Talvez você tenha alguém na tua família que ainda não é convertido. Comece a declarar: Espírito Santo,
Eu quero declarar que essa pessoa vai te servir ao Senhor. Eu quero declarar que essa pessoa vai ainda vai descer das águas. Eu quero declarar que esta vida vai descer as águas, vai entender que o Senhor é o Senhor na vida dela. Se estiver distante, você declara, Senhor, quer declarar que aqueles que estão distantes do Senhor vai voltar para a tua casa, vai voltar a ter sede do Senhor. Entenda, declara no nome de Jesus. Não aceita as coisas como estão. Ei, declara no nome de Jesus, começa a declarar com fé, não como papagaio que repete, mas com fé, determinando, como dizia Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar a palavra para os seus, no nome de Jesus. Você pode declarar sobre a tua casa, você pode declarar sobre os seus filhos, você pode declarar sobre os seus ministérios, você pode declarar assim, está escrito. Quando o diabo dizer assim, jogar argumento na sua mente, falar, tua casa não tem mais jeito, seus filhos não tem mais jeito, não adianta, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe não tem mais jeito. Ei, você começa a declarar, eu declaro em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar no nome de Jesus, mas você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Como está a tua fé? Cuidado, igreja. Se eu e você, nós não tivermos fome desta palavra, esta palavra. Ô filho, fica ali perto do interruptor. Esta palavra. Eu estou estudando um estudo sobre a volta de Jesus. Deus está me dando uma mensagem sobre a volta de Jesus. Apaga a luz. Se você não conhecer esta palavra, quando Jesus voltar, é esta palavra que vai dar azeite no seu candeeiro. É esta palavra que vai acender o seu candeeiro. Pode apagar tudo. O banheiro ficou aceso, né? Tudo, filho. Ah, tá ali. Esta palavra é que vai acender o seu candeeiro. Se você não tiver fome desta palavra, sabe o que vai acontecer? Feche seus olhos. Sabe o que vai acontecer se você não tiver sede dessa palavra? Se você não tiver desejo de conhecer essa palavra, feche os seus olhos. Não caiu do jeito que eu queria. Feche os seus olhos. Sabe o que vai acontecer? Acende, Jesus, filho. Jesus volta. E aí? E aí? Sabe que valeu a pena viver os prazeres dessa vida? Sabe que valeu a pena? Jesus vai voltar. Isso é fato consumado. Isso é fato. Não tem como eu e você fugir disso. Jesus vai voltar. Se eu e você não estivermos revestidos da armadura de Deus. Se eu e você não tiver fome desta palavra. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter azeite no teu candeeiro. Não vai ter azeite. Não adianta querer agarrar no calcanhar da irmã, querer agarrar no calcanhar do irmão, querer agarrar no calcanhar do marido, da esposa, do filho. Porque a salvação é individual para cada um. Se você não tiver desejo de querer conhecer esta palavra, esta espada que vai te levar para o arrebatamento em Cristo Jesus. Esta espada. E tem mais. Se você não for salvo na volta de Jesus, aqueles que não ficarem aqui, aí depois o Espírito Santo vai ser tirado. E quando se a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado. Você vai querer ler, você não vai entender. Não vai conseguir entender, porque não vai ter mais o Espírito Santo para te ensinar. Então aproveita hoje que eu e você, nós temos o Espírito Santo. A espada ainda está acessa em nossas mãos. Quantas pessoas hoje devem estar cultuando ao Senhor escondido? Ninguém pode ver, estão escondidos, e hoje você tem livre acesso para poder cultuar esta palavra, poder ler esta palavra, mas não tem desejo por ela. Quando as pessoas rasgam a Bíblia, estão em grutas, em cavernas, escondido, escuro. Eu estava vendo uma reportagem, as pessoas estavam cultuando ao Senhor escondido, porque se as autoridades vissem, levavam todos presos. Sabe como eles cultuavam, como eles adoravam a Deus? Mudos, porque ninguém podia ouvir eles cantarem, e na maior alegria eles estavam cultuando a Deus, mesmo correndo o risco de ser preso, de ser mortos. Hoje nós temos livre acesso a esta palavra, livre acesso de cultuar a Ele, mas às vezes não desejamos mais
como deveria desejar. Verdade. Então cuidado, porque quando Jesus voltar, se você não obedecer esta palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar, e quando você querer ler, vai procurar a igreja, vai procurar pastor, e não vai conseguir entender. Ei, a espada está ali, nós temos livre acesso com esta espada. Esta espada que vai te levar para a vida eterna. Esta espada não é a igreja, não é o cristiano, não é o seu irmão, sua irmã, sua família, seu trabalho. Não é. É esta espada. E a minha pergunta que eu te faço para você: como está o seu desejo por esta espada? Como está? Ei, afirma, a palavra não volta vazia. Quando você abre a boca para declarar a palavra, ela não vai ficar no ar. Ela trabalha, ela cumpre o propósito. Então você pode declarar, declara sobre a tua casa. Declara: na minha casa tem prosperidade, na minha casa tem paz, na minha casa tem salvação, na minha casa tem restauração, na minha casa tem cura. Declara a palavra sobre os teus filhos, declara a palavra sobre o seu ministério. Fala: meu ministério não vai se apagar, meu ministério não vai ser enterrado, eu não vou enterrar. Declara, está escrito. Quando a palavra sai em fé, muralhas caem, o inferno se abala e o reino avança. É tempo de você avançar, igreja, você precisa avançar. No nome de Jesus, eu não falo apenas avançar financeiramente, avançar espiritualmente. Você precisa ter desejo de avançar. Mas nós só vamos avançar se nós desejarmos ardentemente a palavra. A palavra é uma arma de guerra espiritual. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmuça a penha. Aí eu perguntei, hoje eu estava no meu serviço, graças a Deus estava meio tranquilo. Eu falei: Senhor, o que é esmurçar? Esmurçar é deixar pequenininho. E sabe o que é penha? É uma pedra gigante. É uma pedra, é uma rocha imensa, uma rocha gigante. E aqui Jeremias está declarando que esta palavra, ela tem o poder de deixar pequenininho uma rocha. Ei, sabe o que eu entendo aqui? Sabe por que Satanás não quer que você deseje a palavra? Porque esta palavra tem o poder de transformar corações endurecidos. Esta palavra tem o poder de transformar vidas. Assim como a minha foi mudada, assim como o seu vizinho do seu lado foi mudado. Não por causa da igreja, não por causa da religião, não porque frequenta a igreja, não. Porque a palavra entrou no coração. Porque a palavra penetrou na alma e aceitou mudança que o Espírito Santo Deus proporcionou. Porque enquanto a palavra não entrar no teu coração, você viverá uma vida robótica aqui nessa terra. Nós não fomos chamados para ser robô. Você foi chamado para ser filho e filho do Altíssimo. Deus te chamou para você fazer discípulos. Discípulos. A palavra que você carrega, ela não é frágil. Ela não é fraca, ela é fogo que queima, o que é um martelo que quebra resistências espirituais. No nome de Jesus, é a palavra que põe o mal para correr. Ei, existem fortalezas que não cede ao grito, que não cede à força do seu braço, mas cede a palavra falada com autoridade. Com autoridade você põe capeta para correr, com autoridade você põe desejos carnais para correr, com autoridade no nome de Jesus. Ei, a palavra falada com autoridade, use a sua espada, o mundo espiritual vai se mover, comece a usar a palavra em seu favor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas para manusear esta palavra, requer treinamento constante. Um treinamento constante. Assim como os soldados, eles tinham um treinamento constante. Eles não podiam sair para a guerra sem treinar. Os soldados romanos não poderiam ir para a guerra sem treinar. Quantos homens e mulheres estão numa guerra, mas não conhecem a palavra, não conhecem o seu armamento, que é a espada? Se torna presa fácil.
Um soldado romano não vai para a guerra sem treinar. Ele treinava todos os dias. Todos os dias ele treinava horas e horas a fio, até que a espada se tornasse a extensão do seu braço. Olha só como era rigoroso o treinamento do soldado para manejar bem a espada. Mas infelizmente eu e você não tem tanto anseio por isso, né? Nós não temos tanto anseio para ser treinado pela palavra. Entenda uma coisa, eu, você e nós precisamos nos alimentar da palavra diariamente. Se você só lê a Bíblia no domingo, você estará desarmado durante a semana. Mas quem medita todos os dias está afiado para qualquer batalha. Não tem como eu e você vencermos as guerras diárias e contra nós mesmos, principalmente se nós não conhecermos a palavra. A espada precisa estar afiada, igreja. Ela precisa estar afiada no teu coração. Uma espada sem fio que não é afiada é inútil. Uma palavra sem vida no coração é apenas uma letra morta. Quantos estudiosos conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse? Conhece, leu várias vezes, mas vive uma vida morta, porque é letra. E a palavra não é uma letra. Ela é um espírito vivo, vivo. Então, no nome de Jesus, entenda isso. Uma espada sem fio, sem ser afiada, ela é inútil. Palavra sem vida no coração é apenas letra morta. Você pode até decorar versículos, mas se não viver esta palavra, ela está sem corte. Afia sua espada. Mas, Cristiano, como que eu vou afiar a espada? Como que eu vou pegar a Bíblia? Eu vou pegar a lima e limar a Bíblia? Não, não é sobre isso. Ela precisa ser afiada dentro do teu coração. De que forma? Meditando na palavra, com prática. Quando a palavra está viva em você, ela corta qualquer resistência que se levanta. Qualquer resistência. Porque muitos se dão ao pecado, porque muitos voltam a uma vida de pecado, de erro, de engano, de mentira, porque não tem uma espada afiada no coração. A espada deve ser usada com fé. Não basta eu e você citar versículo como ritual, é preciso crer naquilo que se fala. Não adianta eu citar versículos e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não adianta citar esse versículo manualmente, decorativo, ele precisa estar no teu coração. E quando ele está no seu coração, você cita esse versículo que chega até a doer. O tanto que é o amor por ele, mas mesmo ele sabendo que nós nos amamos, ele nos amou de tal maneira, ao ponto de dar esse seu filho. E como está o nosso amor por ele? Como está o nosso amor pela palavra? Não basta citar versículo, tem que viver. Declarar a palavra com fé, o Espírito Santo vai se mover junto. O inimigo, ele não teme quem cita versículo, ele teme quem crê o que está declarando. Com fé, a palavra se torna fogo em sua boca, uma espada em suas mãos. Ei, você tem uma arma poderosa para mudar a história da tua vida. Você tem uma arma poderosa para mudar a história da tua casa. Você tem uma arma poderosa para mudar a história da tua família. Você tem uma arma poderosa para mudar a história do ambiente onde você vive. É a palavra de Deus. É a arma poderosa para mudar. Mas eu pergunto, só muda se ela estiver viva no teu coração. Ela está viva no teu coração. Ei, se talvez você está vivendo um muro, parece que o muro se cerca e não quer romper. Estuda essa palavra. Estuda essa palavra onde você quer que rompa. O Senhor vai dar direcionamento. Este muro vai romper. No nome de Jesus. Eu já estou concluindo, porque eu não quero roubar o teu tempo. Entenda uma coisa. Sem espada, o soldado não avança. Sem a palavra, o cristão não se defende. Mas quem empunha a espada do Espírito pode resistir o inimigo, pode cortar mentiras, pode conquistar territórios espirituais.
Ei, Deus chamou você para conquistar. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje, a ordem dos céus para mim e para você é: empunhe a espada do Espírito. Declara a palavra contra as mentiras do inimigo. Se o inimigo montou uma mentira sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, tala que é mentira, no nome de Jesus. Começa a crer algo diferente. Use a palavra em oração para derrubar fortalezas. Eu e você, nós precisamos orar a palavra. Leia a palavra, estude a palavra, se alimente da palavra, ore a palavra. Muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas, nós não oramos a palavra. Ore a palavra. Onde você quer que o Senhor rompe na tua vida, estude sobre este rompimento nessa área e leia a palavra, ministre a palavra para você mesmo. No nome de Jesus, avance, sabendo que a vitória já foi decretada em Cristo Jesus. Quem tem a espada na mão não apenas sobrevive, mas avança e vence e conquista. Você precisa ter a palavra. A maioria das pessoas fala da armadura de Deus, mas esquece que existe uma única arma de ataque, e nela, sem ela, você até se protege, mas você não vai avançar. É a espada. A Bíblia diz em Efésios 6,17 que a espada no Espírito é a palavra de Deus, não é a emoção. Ei, entenda isso. Não é a emoção que vai mudar a tua vida. Não é a motivação humana que vai mudar a tua vida. Não é a opinião do cristiano, da religião, do irmão, da irmã, do vizinho, do amigo, da amiga que vai mudar a tua vida. Mas é a espada, é a palavra que vai mudar as nossas vidas. Entenda isso. A palavra não foi feita para ficar guardada. Ela foi feita para ser usada. Para ser usada. Foi essa espada que Jesus venceu o diabo no deserto. Lembra? A cada ataque, ele não discutia, ele não argumentava, ele decretava: está escrito. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Algo direto e profundo. Quem não conhece a palavra, luta desarmado. A espada corta a mentira, a espada destrói o engano, a espada separa a verdade da ilusão. Ela não apenas defende, ela confronta. Por isso que muitos não gostam de estudar a palavra, porque ela confronta. Ela nos confronta. Ela nos confronta, infelizmente, muitos homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, não gostam de ser confrontados. Não gosta de ser confrontado, quer viver a sua vida do jeito que quer, mas não quer viver a vida do jeito que o céu quer para você. Se fosse para viver a vida do jeito que eu queria, vou ser sincero com você, nem é que eu estava. Nós estaríamos aqui? Nós não estaríamos aqui. Talvez você está aqui na força do ódio contra você mesmo. Porque nós não queríamos estar aqui. Se for para viver do jeito que queremos, nós não queríamos estar aqui. Não. Mas depois que você elegeu Jesus como Senhor Salvador da tua vida, quando você declara de verdade: Senhor, não seja eu que vivo, mas Cristo vive em mim. De verdade, você entende que a maior alegria desta vida não é agradar a nossa carne, mas sim agradar ao Espírito Santo de Deus e o Senhor que nos chamou. Então entenda isso nessa noite. Ela apenas nos defende, ela nos confronta. E tem gente que não cresce porque evita confronto, inclusive na própria vida. Se você não aceitar o confronto da palavra, você não vai sair do lugar, me perdoa. Se você não aceitar o confronto, se você não entender que é necessário estar no culto, se você não entender que é necessário ler a palavra, se você não entender que é necessário confrontar as suas vontades, os seus desejos, nós precisamos, como tem um livro, eu já li, eu indico você ler, No Meu Lugar, o que faria Jesus? Antes de qualquer decisão que eu e você tomar, pergunta: Senhor, o Senhor faria isso? Se a resposta for não, faça não. Então entenda uma coisa: muitos homens e mulheres não crescem porque evita confronto, porque não aceita o confronto. Quer viver o evangelho cor-de-rosa, quer viver o evangelho do seu jeito, quer viver o evangelho: Deus é amor, paz é amor, Deus é amor. Mas ele também é justiça. Ele é amor, mas é justiça. Se eu e você e nós estiver fazendo algo que abomina a Deus, pode ter certeza, a justiça dele vai cair sobre nós. Então entenda uma coisa, no nome de Jesus: aceite o confronto. Aceite o confronto.
Se olhe no espelho. Tenha esse costume de olhar no espelho e se confrontar a você mesmo. É fácil, né? Não dizer, a Rose precisa mudar isso, o Geraldo precisa mudar isso, a pastora precisa mudar isso, o Cristiano precisa. É fácil nós apontar o dedo para as pessoas e dizer, você precisa mudar isso. Difícil nós apontarmos o dedo para nós mesmos, porque cada um de nós sabemos onde precisa mudar. E falar, você precisa mudar isso, Cristiano. Toma vergonha na sua cara, Cristiano. Melhora nisso. Isso que precisamos fazer, nos confrontar. E quando você se confronta, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar, né? Porque o Espírito Santo gosta de nos confrontar, porque nos confronta para sermos pessoas melhores para Ele. Para Ele. Então, quer viver, entenda uma coisa no nome de Jesus. Tem gente que não cresce porque evita o confronto, inclusive na sua própria vida. Quem vive em vitória, então para de depender só de sentimentos e começa a usar a palavra como autoridade. Eu termino dizendo, guarda isso no seu coração. Um cristão sem a espada é um soldado sem voz no campo de batalha. Você é cristão? Então você precisa ter voz. E aqui está a voz no nosso campo de batalha. Nós não fomos chamados para concordar com as coisas deste mundo. Nós fomos chamados com amor para confrontar quem precisa ser confrontado. Inclusive nós mesmos. Então que você entenda isso. Um cristão sem espada é um soldado sem voz no campo de batalha. Como está a sua voz?